questão da pseudociência e o uso oportunista do termo quântico, tá? Mecânica quântica, então, eu vou falar muito brevemente sobre ela, não vou me aprofundar muito, mas o termo quântico, vocês com certeza não precisa ser alguém que estudou necessariamente física, para ter já ouvido falar em algum lugar na mídia, tá? Quando a gente ouve falar em quântica, tá, basicamente o que a gente vai acabar encontrando muitas vezes na rede é uma série de ligações e sites que não necessariamente tem a ver com física, tá? Esse termo, ele é, na verdade, um termo que fascina bastante as pessoas, ele desperta curiosidade, mas a gente vai fazer busca, por exemplo, tentando encontrar alguma coisa relacionada ao assunto da física, e o que a gente vai acabar encontrando muitas vezes são coisas bastante curiosas e bastante diversas. Eu quero mostrar para vocês algumas delas, e provavelmente vocês talvez já não ouviram falar. Aqui nós temos alguns anúncios de alguns supostos profissionais que oferecem seus serviços com promessas bastante animadoras e bastante entusiásticas. Por exemplo, aqui nós temos um curso dessa moça chamada Elaine Urives e do Bruno Marx Neme, que promete, em princípio, uma forma de reprogramar o nosso DNA para a abundância, utilizando os conhecimentos da química, da física quântica, da mecânica quântica, tá? Lembrando que DNA é aquela substância que tem lá com a nossa informação genética, passa questão de pai para filho, enfim, mas em princípio, e define, né, todas as nossas constituições do nosso corpo, e haveria uma promessa de que, de alguma forma, a mecânica quântica estaria relacionada com a alteração voluntária desse DNA. Temos os coachings quânticos também, nós temos ali um curso que é oferecido por aquele moço ali, né? Coaching viria da palavra em inglês que quer dizer treinador, é uma pessoa que faz um treinamento, digamos, com outras pessoas, e basicamente esses caras têm tirado um pouco do lugar, inclusive, dos psicólogos, né? Fazendo promessas de mudar a vida das pessoas, de prometer desenvoltura, vencer barreiras e tudo mais. Sal quântico, nós vamos encontrar para vender, né, um sal, né, que poderia ser utilizado na alimentação e que teria características, enfim, promessas, né, de características bastante interessantes para a saúde. A saúde, ela é uma preocupação bastante grande dessas pessoas aí que falam tanto em quântica também. Olha ali, nós temos uma técnica de cura quântica e espiritual em apenas 20 minutos. Isso aí seria uma coisa maravilhosa, a gente conseguir fazer cura de diversas doenças em tão pouco tempo, utilizando essa técnica tão estranha, né, e tão maravilhosa que parece ser essa tal de quântica aí. Olha só, correção quântica da água, a utilização ali de ímãs de neodímio. Tem um dispositivo que deve estar à venda, provavelmente, por um valor provavelmente bastante alto, né? Me chamou a atenção também que a quântica, naquela embalagem ali, ela está com trema, né? Quântica, e até a grafia dela é bastante interessante. E fazendo essa busca, eu acabei achando algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o fato de que essas pessoas que têm esse tipo de promessa aí, também alegam que a gente conseguiria, com a força do pensamento, com a força da fé, inclusive mudar a própria disposição das moléculas de água. Olhem ali na imagem, no canto superior direito, nós temos ali a água ao som de uma oração e a água sem ou antes da oração. Só que nós que temos um conhecimento de estrutura microscópica da água, a gente sabe que ali a gente tem, na verdade, um floco de neve, uma estrutura de gelo, e à direita provavelmente a água líquida, então não tem grandes relações com a questão da vontade da pessoa que está fazendo ali, mexendo com a água. Ou também, método quântico de cura através da água. A gente vai encontrar vários dessas promessas aí. Joia quântica, né? Provavelmente ela deve ter um valor também bastante elevado, né? Cursos de saltos quânticos, né? Salto quântico a gente vai ver que é um termo utilizado sim na mecânica quântica, mas não sei se é exatamente isso que esse moço promete ali no curso dele. Curso online de salto quântico. Terapeutas quânticos online, tá? Então temos ali várias pessoas que prometem, então, esse tipo de coisa. Se a gente vai fazer uma busca pela palavra quântica, tá? No shopping do Google, por exemplo, a gente vai encontrar apenas um item, que é um livro de física quântica aqui. Tá?
Todos os outros itens se apropriam, digamos, do termo quântico e têm promessas de qualidade ou de promessas de capacidades duvidosas. Um aparelho para avaliação e terapia quântica, R$16 mil, bastante caro, inclusive, né? Ressonância magnética quântica. Então, olha só, Eloir, quem sabe uns equipamentos aí para comprar, para montar para o laboratório, aí, bem interessante aqui, ó. Analisador. Enfim, gente, claro que eu estou brincando, né? Olha só, aqui também um moço bastante simpático ali, um velhinho, né, dando um curso de ativismo quântico. Olha só, existe também um ativismo da quântica aí. Bom, supondo que nós fôssemos uma pessoa leiga, tá? E que, de forma, né, totalmente desinformada, fôssemos para a rede e encontrássemos esse tipo de promessa, surgiriam alguns questionamentos, né? Primeiro, o que é a mecânica quântica? Uma pessoa que não tem conhecimento de ciências talvez não soubesse, tá? A mecânica quântica, ela pode, então, segundo o que prometem ali, mudar os rumos da nossa vida? Ela está relacionada com alguma capacidade de cura, de alguma forma? Ela poderia nos tornar saudáveis, felizes, pessoas de sucesso, quem sabe? Eu posso reprogramar o meu DNA, ou seja, mudar a minha vida, né, a minha constituição física através da mecânica quântica? E, afinal, o que é essa mecânica quântica que tanto estão falando aqui, tá? Bom, eu vou agora começar a falar de leve, tá, sobre alguns aspectos relacionados, então, com a parte científica do que é a quântica, tá? Basicamente, a mecânica quântica, ela é uma teoria da física, e quando eu falo aqui teoria, não quero que seja interpretado como hipótese ou alguma coisa que não é aplicada na prática. O termo teoria na ciência, ele significa uma grande lei que já está mais do que comprovada, que foi produto de estudo ao longo de anos, e que realmente ela, de fato, consegue determinar com uma ampla precisão os comportamentos esperados naquele campo a qual essa teoria abrange. Tá? Então, quando eu falo aqui de teoria na física, estou falando de uma grande lei que realmente ela se comprova e ela, na prática, opera e consegue nos dar os resultados dentro daquilo que a gente imagina. Tá? Bom, então, basicamente, a mecânica quântica seria uma teoria, tá, que estuda fenômenos em dimensões próximas do tamanho da escala atômica. Tá? Então, ela seria a física das coisas muito pequenas. Tá? Essa escala pequena, inclusive, ela é chamada de escala de Planck, tá? Remetendo, inclusive, ao nome de um físico que foi um dos cientistas que participaram no começo do século XX do desenvolvimento do estudo dessa área na física. Tá? Bom, a gente sabe que a física utiliza diversas equações, né, para poder traduzir as suas leis, e muitas vezes essas equações acabam apresentando também constantes. Então, ali em cima, por exemplo, nós temos a constante gravitacional, que é o G, a chamada constante de Planck, que é essa que remete, então, à mecânica quântica, a velocidade da luz, tá? A constante de Boltzmann, que está relacionada com a entropia, enfim. E aí esse gráfico, o que ele fala? Ele nos mostra em quais aspectos a gente teria uma teoria ou outra teoria basicamente dominando, né, os conhecimentos ou as possibilidades de prever os comportamentos. Tá? Então vamos pensar primeiro num caso em que a gente não leva em consideração a existência da constante de Planck, que a gente não leva em consideração logo a mecânica quântica, e a gente não consiga trabalhar com a velocidade da luz e considere ela como muito grande ou infinita. Esse é o campo da mecânica clássica ou da física clássica. Tá? Nós não estamos trabalhando com fenômenos muito pequenos, estamos trabalhando com esse nosso mundo macroscópico, nas velocidades baixas que as coisas acontecem aqui, e é toda a física, basicamente, né, todo o conhecimento até o século XIX. Quando a gente consegue introduzir o conhecimento da mecânica quântica, é quando a gente introduz, então, a constante de Planck. Tá? Então, a mecânica quântica, basicamente, seria aquela área de conhecimento em que nós consideramos a constante de Planck, mas, ainda assim, a velocidade da luz ela não é levada em consideração como sendo uma constante.
Quando nós levamos em consideração a velocidade da luz como constante, mas ainda assim não levamos em consideração a constante de Planck, nós temos a relatividade especial, e se for levado em consideração a constante gravitacional, a relatividade geral também. E se a gente levar em consideração constante de Planck e velocidade da luz como constante, a teoria quântica de campos. Eu não vou entrar nisso aí, eu apenas vou, em alguns momentos, mostrar as diferenças que a gente vai ter aqui entre a mecânica quântica e a mecânica clássica, que é a física dos fenômenos que a gente conhece aí. Eu estou colocando referências também nessa apresentação, eu posso disponibilizar ela para vocês depois também, tá? Isso aqui é retirado do canal do Guilherme Sechat, que é um físico, e ele faz justamente essa demonstração de onde está localizada, né, digamos assim, a mecânica quântica no conhecimento da física. Tem até o link do YouTube ali para quem tiver interesse depois. Bom, uma outra questão também que deve ser levada em consideração é que a mecânica quântica, ela foi desenvolvida por vários cientistas, é uma sequência, na verdade, de estudos, e ela chama atenção pela sua excentricidade. Tem uma frase do Niels Bohr, que é aquele cientista, aquele físico que aparece ali, ele diz que disse na verdade no começo do século, que qualquer pessoa que não se sente profundamente atordoada pela mecânica quântica não entendeu nada sobre ela. É uma frase de impacto, é uma frase bastante forte e dá, na verdade, a ideia de que essa área de conhecimento teria sido um rompimento, e de fato foi, com todo o conhecimento da física que se tinha até então. Na verdade, não é um rompimento, mas uma complementação para além daquilo que se conhecia. Tá? Ele foi, na verdade, um dos pioneiros do estudo do comportamento quântico do elétron. Tá? O termo quântico, inclusive, ele vem justamente da palavra quanta, né, que seria a quantidade de energia que um elétron consegue receber ou emitir. Né? E esse modelo ele vai sendo aprimorado ao longo do tempo, com o próprio Max Planck, que dá o nome à constante, o Louis de Broglie, o Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Werner Heisenberg e também o Einstein participa desse desenvolvimento, então. Chegando, então, aos conceitos de orbitais, que seriam, então, as regiões onde nós teríamos a maior probabilidade de poder encontrar o elétron. Bom, essa palavra utilizada pelo Paul Dirac, né, de que deixaria as pessoas atordoadas, dá a impressão de que a gente está trabalhando com alguma coisa, de certa forma, sobrenatural, tá? Essas coisas estranhas que acontecem. Na verdade, o termo estranho aqui se remete apenas a algo que não é naturalmente intuitivo, tá? Talvez intuitivo também não seja um bom termo para não relacionar de nenhuma forma os fenômenos concretos de uma área de conhecimento com intuição. Basicamente, aqui as coisas estranhas ou não intuitivas, elas estão relacionadas com coisas que fogem da nossa forma de pensar, baseada na física clássica. Nós não conseguimos utilizar as ideias intuitivas que nós temos dos corpos, da física clássica, para entender o que vai acontecer nos fenômenos quânticos. Esse experimento que está representado aí, ele é uma das bases, é um dos alicerces do conhecimento empírico da mecânica quântica. Tá? É o chamado experimento da fenda dupla. Ele que basicamente consegue nos demonstrar a diferença que existe entre o comportamento de uma partícula que está respeitando a mecânica tradicional clássica e aquele que foge desse padrão da mecânica clássica. Então, o que a gente esperaria, por exemplo, quando a gente fosse arremessar partículas, tá, através de duas fendas, como aparece na primeira figura ali, que respeitem a física que nós conhecemos. Por exemplo, se eu pegar um jato de tinta e um spray e colocar naquela fenda ali. Espera-se que exista uma região, tá, onde eu tenho a maior concentração dos pigmentos, das partículas de tinta que vão acabar passando ali, e outras regiões com baixa concentração em função do anteparo que foi colocado aqui e que impediu que a tinta fosse arremessada. Quando a gente trabalha com partículas muito pequenas, tá, as coisas começam a modificar um pouco, começa a acontecer uma certa alteração. Então, se ao invés de partículas de tinta, eu estivesse fazendo o arremesso aqui de partículas muito pequenas, tá, por exemplo, da dimensão de um elétron, eu começo a observar um padrão um pouco diferente daquilo que eu esperaria para partículas
de tamanho, digamos, macroscópico. E aí surge uma espécie de um padrão que a gente vai identificar para todas essas partículas que vão obedecer a chamada mecânica quântica. E outra coisa interessante que acontece aqui é que a gente vai ver nas próximas lâminas ali, há um conceito chamado interferência do observador, tá? Que eu vou explicar melhor o que é e que não tem nada de mágico acontecendo. Mas esse termo, interferência do observador, ele vai ser capturado por todas essas pseudociências que usam, digamos, a mecânica quântica como embasamento científico e vai ser traduzido da forma como eles imaginam, muitas vezes relacionando, inclusive, a uma suposta capacidade que nós teríamos de, com a força do pensamento, provocar algum tipo de alteração na matéria. Tá? Então, basicamente, o que vai acabar acontecendo aqui seria, né, o que essas pseudociências fazem é pegar esse conceito e acabar transformando isso na ideia de que nós conseguimos, né, enquanto observadores do universo, interferir no universo com a força do nosso pensamento. Eu vou deixar isso de lado um pouco e vou me voltar para esse experimento da fenda dupla. Esse experimento, ele não é um experimento recente, tá? Ele foi utilizado pela primeira vez para estudar o comportamento da luz por um físico chamado Thomas Young, lá no século XVIII, e ele observou que quando eu passo a luz através de uma fenda dupla, acontece um fenômeno de interferência que é característico das ondas eletromagnéticas e que vai fazer com que eu tenha, então, aquelas várias, né, franjas, digamos, de luz, ao invés de ter apenas dois focos, que seria o que aconteceria se aquilo ali fosse uma partícula, se aquilo ali fosse alguma coisa dotada de massa. Tá? Então, isso foi observado já lá no século XVIII com um estudo, né, ainda na época da física clássica, do comportamento da luz. Então, isso aí é, na verdade, um comportamento que está associado com ondas. As ondas têm essa capacidade de fazer esse tipo de padrão quando são passadas através de uma fenda dupla. Tá? O experimento feito com elétrons, ele foi feito, de certa forma, acidentalmente, pela primeira vez no século XX. Tá? Esses dois cientistas aí, o Davidson e o Germer, eles estavam, na verdade, estudando a superfície de cristais de níquel, e eles estavam fazendo, na verdade, o arremesso, né, a projeção de elétrons, de feixe de elétrons, e aí fizeram uma alteração na amostra, aqueceram ela em função de uma contaminação com ar. O fato é que se criaram algumas ranhuras, e essas ranhuras funcionaram, na verdade, como sendo uma fenda dupla, e aí acabou se observando um padrão, né, de franjas que é característico, na verdade, lá das ondas. Não era o objetivo deles estudar a fundo esse comportamento, tanto que a publicação deles foi utilizada por outras pessoas depois, mas para eles não seguiram adiante nesse estudo aí. Esse comportamento dos elétrons, que em princípio são partículas, tendo um comportamento que seria semelhante ao das ondas, despertou uma curiosidade muito grande nos cientistas da época, e digamos, o pulo do gato para começar a se ter uma análise diferente em relação a essas partículas, ou uma visão diferente em relação a essas partículas ao que se tinha até então. Todos aqueles cientistas que a gente viu ali, de certa forma, foram estudando esse fenômeno, mas tem um especial, tá, um físico chamado Richard Feynman, tá, que ele se debruçou sobre esse fenômeno, e algumas perguntas, na verdade, também não tinham sido respondidas até então. Porque, primeiro, ok, o elétron, de alguma forma ali, estaria se comportando como se fosse uma onda, algo que na física clássica, na mecânica clássica, a gente não teria uma explicação. Bom, e esse comportamento, ele ocorreria sempre? A pergunta é, se ao invés de lançar um feixe de elétrons, nós lançássemos um elétron por vez, um primeiro, depois o outro, com algum distanciamento de tempo, a gente observaria o mesmo comportamento?
Tá? Então, o Feynman, ele vai, na verdade, fazer um experimento teórico, tá? Que ele coloca no livro dele, do Lições de Física, que está representado ali, e para ele, o que acontece? Esses elétrons, de alguma forma, eles mesmo sendo arremessados um depois do outro, não na forma de um feixe, apresentariam ainda assim esse tipo de padrão, porque eles têm um comportamento que se assemelha aos das ondas. Tá? Daí o termo chamado dualidade onda-partícula, que é um termo proposto pelo de Broglie, e que vai fazer, na verdade, um paradigma na física. Nós temos alguma coisa que não dá mais para utilizar a física clássica, não explica, porque ele tem algumas características que seriam semelhantes a algo que seria uma partícula e às vezes a uma onda, e isso exige um novo campo da física para poder explicar. Esse fenômeno, ele foi proposto de forma teórica pelo Feynman e ele foi comprovado em 2012 apenas, quando foi feito esse experimento, com longos tempos, né, entre um elétron e outro, foi feito desde variações de tempo de 1 segundo entre um elétron e outro até 1h30, e esse padrão ainda assim permanece para os elétrons. Tá? Bom, vamos lá. O que acontece, então, pessoal? A gente está falando aqui de um tipo de fenômeno que vai exigir um pouco mais de aprofundamento. Tá? Então, a pergunta também que surge é, quando os elétrons passam por essa fenda, por qual das fendas que ele estaria passando? É uma pergunta que poderia surgir também. Então, uma das formas de descobrir qual das fendas que estaria sendo o local de passagem desses elétrons seria, por exemplo, cobrir uma das fendas para ver se eu continuo tendo esse mesmo comportamento. O fato é que, ao cobrir uma das fendas, a gente estaria promovendo uma interferência no experimento, e o experimento deixa de ser aquilo que ele era. É uma característica própria deste experimento, né, a interferência que acaba acontecendo ali, ou o padrão de interferência que surge, e nós temos um padrão, então, semelhante ao das franjas. Se a gente cobre uma das ranhuras, a gente não tem mais esse padrão. Tá? Aí surge esse conceito da chamada interferência do observador, ou seja, para que eu possa entender melhor o experimento, se eu interferir nele, eu acabo tendo resultados diversos daquilo que eu estaria esperando. Eu deixo de ter o padrão de franjas e passo a ter o padrão de apenas uma única franja. Tá? Na verdade, assim, não é que a presença do observador altere o resultado, mas o fato de utilizar uma técnica de medição que estaria, de certa forma, alterando o experimento em si, né? O elétron, quando ele passa por essa fenda, ele estaria passando por uma superposição de vários estados prováveis. Ele poderia ter, cada uma daquelas franjas ali poderia ser um estado diferente no qual ele estaria se colocando. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente vai lançar uma moeda, eu tenho duas probabilidades possíveis iguais, de ele cair como cara ou cair como coroa. E é basicamente isso que vai acontecer. Eu tenho locais mais prováveis aonde o elétron pode acabar se projetando naquele anteparo. E isso vai acontecer especificamente nesse tipo de experimento. Tá? Bom, basicamente tudo isso é baseado em deduções matemáticas, tá? Também depois comprovado por experimentos, e por razões concretas, então não tem nada de sobrenatural acontecendo aí. Entretanto, essa excentricidade desse comportamento acaba sendo capturado pelas pseudociências para poder justificar cientificamente as suas alegações extraordinárias. E é por isso que a física quântica muitas vezes acaba sendo algo que é utilizado como base científica, ou alegada base científica, para justificar fenômenos ditos sobrenaturais. Tá? Bom, seguindo aqui. Na física clássica, basicamente, eu posso ter dois tipos de comportamento. Ou um certo fenômeno vai se comportar como uma partícula ou como uma onda. Tá? A gente vai acabar encontrando, na verdade, uma equação que represente uma ou outra, conforme o seu comportamento se adequar àquele modelo matemático. Quando a gente fala em dualidade onda-partícula, é o fato de que nenhuma dessas duas teorias da física clássica se encaixa muito bem ao fenômeno.
E aí existe a necessidade de se poder desenvolver uma nova teoria, né, que no caso seria a mecânica quântica, mas a partir de observações reais, e não tentando buscar um resultado, né? Basicamente porque a mecânica quântica, ela é uma ciência. As pessoas que foram observando os seus resultados excêntricos, elas não estavam querendo encontrar um resultado especificamente, elas encontraram alguma coisa que era inexplicável no primeiro momento, mas que o desenvolvimento da matemática futuramente acabou fazendo com que elas fossem explicadas de uma maneira totalmente nova, né? Então, basicamente é isso. O experimento, por exemplo, feito com a fenda dupla, quando o elétron passa através dela, não é um experimento totalmente aleatório, mas também não é determinístico, ele é probabilístico. A gente vai ter o elétron com probabilidades de serem, né, de ser colocado no anteparo em regiões mais ou menos definidas, que são essas franjas. É uma característica, basicamente, que a gente encontra nessa escala dos elétrons, tá? Bom, vamos adiante um pouquinho aqui. E aí, considerando essas ideias todas de que o observador poderia, né, interferir no seu experimento, e que, de certa forma, nós seríamos elementos transformadores do universo, surge uma ideia de que, se eu levar em consideração essa ideia para uma gama enorme de alegadas ciências, que são as chamadas pseudociências, a gente conseguiria justificar cientificamente. Aí surge, por exemplo, as várias propostas curas quânticas, a venda de produtos como as águas quânticas, sais quânticos, terapia quântica, reprogramação de DNA quântico, o Theta Healing, que é um tipo de prática que eu vou mencionar agora, inclusive que já teve consequências judiciais nos Estados Unidos, fazendo a promessa de curas totalmente sem nenhum tipo de comprovação científica, e inclusive causando danos a algumas pessoas, né? E essa ideia, né, de ligar o quântico por ser algo excêntrico e algo, de certa forma, longe das previsões tradicionais, como algo sobrenatural e espiritual. O grande erro que é colocado aqui, e que deve ser chamado a atenção, é que nesses grupos onde se fazem esse tipo de promessa pseudocientífica, está se misturando dois aspectos completamente diferentes do pensamento humano. A crença religiosa e a fé, que não necessita de uma comprovação, não é necessário que eu tenha uma comprovação para poder ter a minha fé, ela é de um campo de pensamento filosófico de uma maneira, e a ciência que é de outro, que ela é justamente baseada nas evidências, ela é baseada no teste exaustivo para que eu realmente consiga comprovar que algo é factível ou não. Tá? E aí é natural que as pessoas tenham, talvez nas suas vidas particulares, as suas fés. Muitos cientistas, inclusive, são religiosos e tal, mas eles não cometem o erro de misturar as duas coisas. Uma coisa é a sua vida pessoal e as suas crenças pessoais, que podem estar relacionadas com uma fé, outra coisa é a ciência que você pratica. A mistura das duas coisas não dá um resultado bom, e ela realmente acaba incorrendo em graves erros. Theta Healing, vou falar um pouco sobre essa prática, que vocês ainda vão encontrar muita coisa na internet. Essa pessoa chamada Viana Stibal, ela alegadamente, ela começou essa prática alegando que ela teria se curado de um câncer ósseo. Mais tarde, depois, ela vai ser julgada em função de uma denúncia feita por uma das alunas dela, tá? Que prometeu, inclusive, para essa aluna, nos cursos que ela ensinava essa prática Theta Healing, um diploma de doutorado. E esse diploma de doutorado não existia porque ela não estava oferecendo um curso formal, e essa aluna foi lá e processou ela. E nesse processo, todos os problemas e as falsas promessas dessa moça aí acabaram vindo à tona, e ela foi condenada, na verdade, lá nos Estados Unidos. Eu disponibilizo para vocês ali, inclusive, o link com todo o histórico do julgamento dela, né, e da condenação. Ela teve que pagar uma multa, na verdade, em função de charlatanismo e promessas falsas, né, onde basicamente o que ela dizia é o seguinte: eu consigo fazer curas utilizando uma certa frequência cerebral
que existe, na verdade, existem as frequências θ, elas são detectadas lá nos exames de eletroencefalograma, mas ela alegava que, através de meditação e de certas técnicas espirituais, as pessoas poderiam, então, desenvolver essas ondas e que essas ondas teriam a capacidade de curar. O fato é que ela, inclusive, própria tem vários problemas de colesterol, pressão alta, insulina, problemas renais. Ela tem um neto, inclusive, que ela disse que teria curado de um problema no pulmão, mas esse neto não foi curado. Isso foi também colocado, foi testemunhado pela própria filha dela no julgamento que condenou ela. E essa pessoa continua ainda nativa, dando cursos, tem livros e tudo mais, e ela é muito, digamos assim, tem muitos seguidores, né? Então, tudo que se ouve falar, ou que tem vídeos no YouTube mostrando, inclusive, os problemas alegados a essa prática do Theta Healing, são cheios de dislikes, então tem toda uma campanha muito grande aí de defesa dessa moça, tá? Tem, inclusive, uma matéria, tá, no site da BBC, que fala sobre esse caso, está ali disponível o link, também vou deixar nas referências para vocês depois, né? Mostrando que ela prometia a cura de câncer, ela supostamente teria provocado, né, segundo alegações dela, nunca comprovadas, o crescimento de uma perna em uma pessoa amputada. Tá? Aqui nós temos nesse link, então, como eu falei, o julgamento, e foi feito um estudo, um artigo científico, tá? Para verificar se realmente, né, através da utilização do eletroencefalograma, se quando esses praticantes do Theta Healing faziam as suas práticas de meditação, se realmente as ondas θ eram produzidas. E o que se observou é que não havia nenhuma alteração considerável, talvez pelo contrário, o cérebro naturalmente emite essas ondas aí em função das suas atividades, e quando essas pessoas faziam a meditação lá, inclusive havia uma diminuição das ondas. Então não tem, mesmo que as ondas θ tivessem algum tipo de poder sobrenatural, ainda assim elas não estariam se justificando, porque não tinha nenhum tipo de controle sobre essa prática aí, e comprovadamente é uma pseudociência. A reprogramação quântica de DNA, essa aí também é uma outra prática que ela é um dos maiores divulgadores, é um médico indiano radicado nos Estados Unidos chamado Deepak Chopra. Vocês vão encontrar muita coisa de meditações né, na rede relacionadas com esse cara aí. Ali tem, inclusive, uma propaganda de quando ele veio para o Brasil. Ele, inclusive, parece que participou de cursos junto com aquela moça lá da reprogramação quântica do DNA. Basicamente, o que ele alega é que existem práticas que relacionam mente e corpo que poderiam mudar o nosso corpo e até reprogramar o nosso DNA. A questão é que aí existe um limiar muito interessante, porque certas práticas, como meditação, yoga, tai chi, podem ter alguns benefícios para a ansiedade, podem ter algum tipo, né, comprovado até, de benefício leve para a saúde, mas ele acaba utilizando essas práticas que têm pequenos benefícios e com pessoas que já estão, digamos assim, sugestionáveis a acreditar naquilo, achar que elas estão tendo outros tipos de conquista, inclusive em relação a sucesso financeiro, a promessas de sucesso na saúde, né, em outros aspectos relacionados a isso. Ele diz que a biologia, ela é um resultado das suas escolhas. Isso também é muito genérico, a gente pode, com hábitos saudáveis, ter uma saúde melhor, mas também pode ser que a gente tenha predisposições genéticas que não vão ter nenhum tipo de dependência de atitudes ou de práticas que a gente venha a utilizar, né? Ele fala assim que com essas práticas é possível desenvolver um corpo energético, alegre, coração compassivo e amoroso, mente reflexiva, repousante e leve. Só que tudo isso que ele alega são coisas que cientificamente é muito difícil de tu mensurar. Tá? E não vão ser encontrados em revistas que realmente fazem divulgação científica, que são certificadas, que são revisadas por pares, porque a produção científica, ela depende muito do impacto que ela tem, da quantidade de pessoas que lê, e também dos revisores que vão permitir essa publicação. Né? Eu, em princípio, posso pegar, escrever qualquer coisa que eu quiser e publicar um livro, né, meu, e esse livro pode ser
vendido e pessoas podem se interessar por aquilo. Mas eu não tenho nenhum tipo ali de revisão ou de comprovação a partir de pessoas que são da minha área. A publicação científica, ela exige isso. E aí, esse tipo de prática acaba ganhando muitos adeptos pelo fato de estar justamente arrecadando pessoas que muitas vezes já estão fragilizadas, elas estão doentes, elas estão querendo algum tipo de esperança, e quando se vai fazer algum tipo de estudo em relação a isso, tu já pega uma amostra de pessoas que estão sugestionáveis a acreditar. Esse médico aí chamado David Gorski, ele é um estudioso desses casos de pseudociência, e ele tem um site, inclusive, onde ele mostra esses casos todos, e fala, inclusive, do Deepak Chopra num artigo específico, que é o da reprogramação do DNA, né? Também tem um estudo que está relacionado ali, que pegou diversas publicações em revistas específicas, né, não necessariamente revisadas por pares científicos, mas que falavam sobre essas práticas, né, de mente e corpo, 124 estudos, e sempre eles tinham resultados muito positivos, apenas 2 que teriam critérios mais confiáveis, em princípio não mostravam respostas positivas para esse tipo de prática, né. Então sempre são estudos que têm são tendenciosos e têm viés. Eles não são realizados para verificar se algo está funcionando e poder ter resultados independente do que venha a acontecer. Mas sempre são utilizados para mostrar que algo funciona, já com o objetivo de mostrar o funcionamento daquela prática ali, né? E aí que tá, experiências pessoais não são provas científicas, nem experiências em que eu ouvi falar que alguém se curou, que é o caso da evidência, chamada evidência anedótica. Eu contando que alguma coisa aconteceu, eu sei que alguém conseguiu se curar com tal remédio, não é uma comprovação suficiente ou estatisticamente confiável para eu poder utilizar aquilo como uma regra para que aquilo seja uma cura. Né? Então, agora eu vou passar direto aqui para isso aqui, na verdade, é um documentário que muitas pessoas que tentam utilizar a mecânica quântica como sendo uma justificativa para certas pseudociências costumam utilizar. O documentário Quem Somos Nós? Tá? Em princípio, quando a gente olha para esse documentário, ele parece ser bastante bem referenciado. Eu tenho pessoas ali que dão depoimentos e que são médicos, físicos, né, falando sobre as capacidades que a mente teria de, através da mecânica quântica, alterar o universo e tudo mais. Nessa linha, né, da lei da atração, que tanto é falado e tudo mais. Bom, tem uma análise que foi feita pelo pessoal do Dragão da Garagem, que é um site que faz análise justamente sobre ciência, e eles pegaram e destrincharam quem são os participantes desse documentário, e um pouco sobre a história deles. E é interessante que antes de ver esse tipo de documentário, a gente justamente saiba quem são as pessoas que estão ali falando aquele tipo de coisa, tá? Bom, então quem são os participantes? A moça que aparece na primeira imagem, ela é, digamos assim, aquela que tem o narrador da história, ela é uma médium, e ela recebe uma entidade chamada Hanta, que seria um guerreiro, tá, de 35 mil anos atrás, um espírito de um guerreiro, tá, e que teria vivido num continente hipotético, que não é comprovado a sua existência, chamado Lemúria, né, e ela é que vai fazendo a narração desse documentário do Quem Somos Nós. Aí nós temos ali um médico, tá, o médico Dr. Jeffrey Satinover, né? Só que ele tem, se a gente vai ver o tipo de linha de pensamento dele, é completamente não convencional e não aceito pela medicina. Ele alega ter a capacidade de poder curar a homossexualidade, sendo que a homossexualidade já não é considerada doença desde os anos 70, tá? Ele também alega que os pensamentos políticos liberais tornam as pessoas doentes, e tem publicações sobre isso. Então, esse é o naipe do tipo de pessoa que vai estar nesse documentário. Tem um físico também, o Dr. John Hagelin. Então, bom, tem um físico que está ali falando que as coisas desse documentário são verdadeiras. Ele é PhD, ele teve publicações, inclusive, na área de supercordas. Entretanto,
uma outra característica interessante que a gente deve analisar no currículo dessas pessoas. Ele não publica nada desde o ano de 1994. Tá? Então, ele teve as suas publicações antes disso, depois ele nunca mais teve nenhuma publicação. E ele já ganhou um prêmio Ig Nobel, inclusive, a partir de um estudo que ele desenvolveu, mostrando que a quantidade de pessoas que meditavam estaria relacionada numa cidade com o combate à violência, enfim. Né? Acabou lá também nos anos 90 ganhando esse prêmio Ig Nobel. O Joseph Dispenza é um quiroprático, ele é um estudioso de práticas não convencionais de massagem, enfim. Tem também o Michel Ledwith, esse especificamente, ele se chama como doutor, mas na verdade ele não tem doutorado, ele é um teólogo, ele é um ex-padre, na verdade, que teria largado a batina para poder fazer esses estudos, mas o fato é que ele foi acusado de abuso sexual e não foi preso, foi feito um acordo financeiro e ele conseguiu ficar em liberdade. Ele é defensor da ideia de que Jesus teria um irmão gêmeo e também tem a ideia do chamado Jesus quântico. Tá? Esse é o cara. E nós temos ali, sim, um físico com doutorado, chamado David Albert. Ele estuda alguma coisa sobre filosofia da ciência também. E, posteriormente à gravação desse documentário, ele alegou que ele teria sido enganado, que ele não sabia que os depoimentos que ele deu sobre ciência, sobre filosofia da ciência, iam ser utilizados nesse documentário para fazer a defesa dessas ideias. Basicamente, tá, essas 5 primeiras pessoas ali, elas fazem parte de uma seita, tá, uma seita que acredita em terra plana, em alienígenas, e tentam utilizar esse documentário como uma forma de defender a ideia delas. E o físico ali tá de gaiato, ele foi enganado de certa forma, mas ele também é um dos caras que dá depoimento nesse documentário. Tá? Na página do Universo Racionalista, também é feita uma análise que é bastante interessante sobre esse documentário, e eles falam o seguinte: muitas pessoas pensam que o documentário é produzido por uma comunidade de físicos respeitados e com ideias fortemente baseadas em evidência, mas isso é falso. Na verdade, o documentário é apresentado por um ex-padre que pregava o evangelho do irmão gêmeo de Jesus, um médico que acredita curar homossexuais, um terapeuta que exerce uma terapia não reconhecida pela ciência, um médium que alega ser praticante de levitação, uma mulher que diz receber um cara morto há 35 mil anos em seu corpo e, de maneira surpreendente, um físico sério enganado pelos discípulos dessa seita maluca. Esse documentário é utilizado por muitas pessoas como uma, digamos, comprovação de que todas essas pseudociências que utilizam mecânica quântica seriam, né, cientificamente comprovadas em função do que é dito ali. Bom, algumas considerações importantes que a gente tem que fazer até agora em relação a isso que eu tenho mostrado, tá? Bom, primeiro, os fenômenos estudados na mecânica quântica, eles são, primeiro, compatíveis com uma escala muito pequena, tá? Não é possível transpor os comportamentos quânticos para o mundo macroscópico. Então, não faz sentido eu falar dessa questão de interferência de observador na medida para questões do mundo macroscópico, uma questão característica da dimensão da escala quântica. Tá? Então, dizer que, em função do fato de que nós podemos interferir no universo, a gente conseguiria fazer modificações na nossa própria vida ou na vida dos outros, não tem nenhum tipo de embasamento na mecânica quântica. Tá? A ciência, por conseguinte, não fala também absolutamente nada sobre fé. São campos e abordagens completamente diferentes. Tá? Numa delas eu não preciso acreditar, aliás, eu preciso acreditar, mas não preciso comprovar. Na outra, eu me baseio em comprovações e evidências. Tá? Também é muito utilizado o termo lei da atração. Tá? É utilizado em diversas curas e tenta relacionar não só com a mecânica quântica, mas também com o fato de que existem diversas atrações físicas na natureza e tudo mais. Elas realmente existem. Existe o fenômeno da gravidade, atração eletrostática, mas isso nada a ver tem com uma suposta ideia de que a gente conseguiria atrair pensamentos positivos com algum embasamento científico. Né? Não são coisas completamente diferentes, mas são arrecadadas e capturadas. Esse pessoal faz muito isso, eles capturam ideias que, de certa forma, poderiam ser utilizadas nas suas alegações a partir de coisas comprovadas na ciência, mas que não têm relação nenhuma com aquilo na prática.
E a ideia da interferência de medição no experimento, ela até é uma ideia, né, ela tem um paralelo, digamos, com uma ideia filosófica na ciência, de que é difícil a gente achar uma neutralidade absoluta nos experimentos, né, que nós não somos completamente alheios aos fenômenos. Eu posso estar fazendo um experimento, por exemplo, num laboratório, a minha temperatura pode estar afetando aquele experimento, mesmo que em escala muito pequena, então existe sim uma interferência. Mas não é nessa. Isso não quer dizer, na verdade, que a gente tenha esse poder pleno de interferir no universo o tempo todo e que, com a nossa vontade, conseguir fazer com que as coisas aconteçam da forma como a gente quiser, que é a base, inclusive, de certos livros de pseudociência muito famosos. Entretanto, é muito difícil a gente fazer uma batalha contra a pseudociência e muitas vezes ela acaba ganhando. Tá? Vocês todos devem estar acompanhando a questão da grande batalha que está tendo aí em relação aos medidores de temperatura, né, em tempos de pandemia. É uma questão de segurança, de saúde pública, a gente poder medir a febre das pessoas na entrada de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos fechados. E para a utilização desses termômetros, é importante que a gente faça a medida na testa para verificar qual é a temperatura adequada da pessoa. Sites de pseudociência com alegações completamente fora da realidade alegam que esse tipo de instrumento seria utilizado, tá, para prejudicar o funcionamento de uma glândula que de fato existe no nosso cérebro, chamada glândula pineal, e que tem uma importância hormonal e tudo mais, mas que de certa forma seria ela a ligação com a nossa espiritualidade, isso, né, alegado por essas pessoas aí, e que a gente teria, então, um prejuízo ao utilizar esses termômetros. Tá? O fato é que isso não tem fundamento nenhum, o termômetro ele não emite, ele é um medidor, ele captura as ondas e detecta a partir das ondas de infravermelho qual a temperatura que nós temos na testa, enfim, para medir a febre da pessoa, se há febre ou se não há, mas isso não adiantou, apesar de a imprensa inteira alegar e mostrar que isso não faz sentido, nós estamos, quando vamos no mercado, sendo medidos no pulso com esses instrumentos, porque o medo e a pseudociência venceram. Então é muito complicado a gente conseguir lutar contra esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente não deve desistir. A ciência ela tem que mostrar, né, a partir dos seus argumentos, que ela está correta e que ela é o único caminho para a gente conseguir vencer a obscuridade. Tá? Aqui eu queria deixar para vocês também que em certos aspectos, tá, certos profissionais que a gente venha a encontrar, eles podem estar incorrendo em curandeirismo, tá, ou mesmo, né, em certos casos, obtendo vantagens ilícitas, e isso é previsto no Código Penal, tá, os artigos 283 e 171, famoso artigo, em função de promessas, né, promessas de saúde, promessas de vantagens que a pessoa estaria pagando por aquele serviço e que não podem ser obtidos por aquele profissional, porque é impossível. Isso aí fere o Código Penal. Eu queria deixar para vocês também, como uma dica para vocês assistirem depois, isso está no YouTube, essa conversa entre uma psicóloga e um coach. Aqui não está colocado que ele é um coach quântico, mas ele fala ao longo de toda a entrevista que ele é alegadamente um coach, né, um treinador desses mentais que hoje faz papel de psicólogo, e nessa conversa acontece uma coisa muito interessante. A psicóloga começa a capturar algumas falhas da conversa dele no campo da psicologia. E toda vez que ele é capturado, digamos, numa falha, ele vai acabar recorrendo ao fato de que, não, mas eu não sou psicólogo, eu estudo mesmo mecânica quântica, é física quântica. Né? E vocês vão ver, inclusive, que também existem vários vídeos de físicos reagindo a essa conversa, mostrando como a gente tem ali uma certa, uma incompatibilidade de conceitos nesse tipo de alegado profissional, que não está nem com conhecimento numa área mental, numa área psicológica, e muito menos com conhecimento numa área da ciência exata. Bom, todas essas pessoas, elas prometem, na verdade, que através desse tipo de alegação, desse tipo de promessa, seria possível que as pessoas, com sua vontade própria, elas conseguiriam ter sucesso, elas conseguiriam ter amor, conseguiriam ter saúde, né? E que isso estaria acessível a todos e que não que depende apenas da sua vontade, tá? Conseguir atingir esses objetivos.
Entretanto, é socialmente muito injusto que a gente considere que basta a pessoa utilizar adequadamente a força do pensamento ou a sua vontade para atingir os seus objetivos, sabendo todos os problemas de desigualdade, todos os problemas econômicos, sociais que nós temos na nossa sociedade e da dificuldade que as pessoas têm de ter acesso às coisas mais básicas. Então, ao invés de procurar respostas para os problemas que nos afligem na sociedade, nessas pseudociências, talvez o ideal fosse a gente não buscar nem na mecânica quântica, que não trata disso, nem nas pseudociências, mas as respostas estão lá e estão sendo buscadas na sociologia, na história, na psicologia, na filosofia, no direito, muitas vezes, na medicina, quando se trata de saúde, né? Então, nós temos essa capacidade de conseguir fazer uma mudança da nossa sociedade, não da forma como a gente imagina apenas com a força do pensamento, mas pelo fato de que nós fazemos parte dessa sociedade, nós temos interação com ela no sentido prático mesmo, não só na sociedade, mas no ambiente. De certa forma, eu quero dizer que é impossível a gente fugir de ser a causa de certas coisas e de nem sofrer o efeito dessas mesmas causas, né? Seja por ações incorretas que a gente venha a desenvolver, ou até mesmo por não fazer nada, muitas vezes. Tá? Em relação à quântica, eu queria deixar duas indicações para vocês aqui, são introduções, na verdade, à mecânica quântica, não são livros aprofundados, mas são introduções bastante interessantes. Um é o Alice no País do Quantum, né, que faz um paralelo com a Alice no País das Maravilhas, mas demonstrando os fenômenos da mecânica quântica, e O Discreto Charme das Partículas Elementares, que é de uma autora brasileira, a Maria Abdala, que também trata desse assunto. Aqui tem várias referências e dicas de canais de YouTube, inclusive, que eu utilizei para fazer a minha pesquisa, além dos artigos todos, tá? Tem alguns canais muito bons ali, que vocês podem utilizar para fazer essa investigação de pseudociências e outras questões relacionadas também à ciência, tá? E fica, então, o meu agradecimento e a paciência, passei um pouco do horário pela palestra de hoje. Gente, muito obrigado, então, pela presença e pela atenção de vocês.